Boa noite, meus queridos, que a gloriosa graça de Cristo Jesus esteja em cada coração, amém, meus irmãos? Nós estamos sentindo a falta de muitos irmãos, acredito que por motivo das eleições, mas é sempre bom estarmos aqui para agradecermos, para louvarmos, engrandecermos o nome do nosso Deus. Queria fazer menção aqui das duas visitantes, além da esposa do Alex, né? Se é que a gente não considera mais como visitante, seja muito bem-vinda. As duas irmãs ali, acredito que seja Ana Lu e Eli. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero agradecer por todo o carinho, por todas as palavras de bênção que os irmãos trouxeram a nós desde ontem. E eu louvo a Deus pela vida da nossa igreja, por cada um de vocês. Eu recebo com toda humildade, com todo amor, com todo carinho, as palavras, obrigado meu irmão, as palavras de bênção, os votos de bênção sobre as nossas vidas. Estou ficando mais jovem, 41 anos, estou chegando à idade Pereira, viu? Estou chegando quase a Pereira. A Pereira tem 40, então aí, quando tem 45, eu estou chegando a 41. Deus continue abençoando. Meus irmãos, eu quero dar rapidamente dois avisos aqui para a gente ir para a palavra. Em primeiro lugar, pense bem, o final aqui da nossa canção, aqui do nosso louvor, talvez resuma tudo aquilo que a gente vai falar nessa noite e é aquilo que a gente vai apelar agora para os irmãos. Quando a gente entende que Jesus é a nossa fonte de vida, tudo na nossa vida gira em torno dessa fonte de vida, tudo, as nossas vidas, inclusive a nossa vida financeira, nossa agenda, todas as áreas da nossa vida. No próximo domingo, no dia 13, pela manhã, nós estaremos indo ao Ser Livre. Muitas pessoas aqui sabem onde fica o Ser Livre. Muitas pessoas sabem que o Ser Livre, há muitos anos, cuida de pessoas dependentes, com dependências químicas. É um trabalho muito sério, coordenado pelo pastor Juscelino, pastor da Igreja Batista Osana. E nós, como igreja, nós precisamos entender que a obra é do Senhor, não é do pastor Juscelino, não é da Batista Osana, é do Senhor. Então nós podemos e devemos contribuir, participar desse trabalho que tem libertado, tem salvado tantas pessoas. Então no próximo dia 13, às 8h30 da manhã, nós estaremos aqui na porta da igreja, nos concentrando, e você vai ter a oportunidade de se juntar, ou você sozinho, ou você vai se juntar com uma pessoa, para você fazer uma doação, ou macarrão, ou feijão, ou arroz, o que Deus colocar no seu coração. Talvez você diga assim, mas se eu der 1 quilo de arroz, é muito pouco para um fardo. Não, não é pouco não, não é pouco não. Talvez o que você tenha para doar seja 1 quilo, talvez o que você tenha para doar são 500 gramas de macarrão. Isso faz toda a diferença, meus irmãos. Essas instituições aí não recebem assistência governamental, depende das doações e da generosidade das igrejas. Então nós vamos nos unir força para estarmos no dia 13, nós vamos fazer um culto de celebração ao Senhor. Vai estar aqui o pastor Israel, lá de Ibipeba, no encerramento de missões nacionais. Ele vai estar transmitindo a palavra, e nós vamos estar lá, ouvindo histórias, orando por aquelas pessoas, declarando palavras de bênção para aqueles internos, amém? Amém? Podemos contar com vocês? Em nome de Jesus. Talvez você não possa ir, mas você, olha, aqui está a minha doação, ok? Mas participe desse momento de compaixão e graça. Eu quero também fazer um segundo aviso. Está chegando o encerramento do nosso projeto, o segundo semestre do nosso projeto Aqueça um Bebê. Os irmãos sabem que nós, todo ano, o projeto Aqueça um Bebê abençoa 40 gestantes. Eu diria que mais de 40 gestantes, porque sempre aparece uma gestante ou outra que a gente aparece sem estar programado e a gente abençoa. Então são no mínimo 40 gestantes todo ano, 40 famílias que são abençoadas, e nós agora no finalzinho do ano estamos com mais 20, e nós estamos promovendo um delicioso hambúrguer para a gente juntar forças, juntar dinheiro, para a gente abençoar com kits de gestante. Talvez você nunca tenha visto uma mãe ou uma gestante receber, mas é um kit, não é um kit qualquer, é um kit bem farto, bem próspero, que a gente prepara com todo amor, com toda dedicação, com peças novas, com muita excelência, com muito carinho, com muito cuidado, com muito amor, e a gente abençoa famílias. Então aí,
participe, abençoe. Talvez ali você possa, eu não como hambúrguer, eu estou de dieta, mas dê a sua oferta, procure aí a nossa irmã Aloísia, para que você seja um participante. Amém, meus irmãos? Então esses são os nossos 2 apelos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do verso 17, a carta de Efésios. Nós temos feito uma série de mensagens aos domingos, e no PGM dos homens nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Então amanhã tem PGM, amanhã tem mais Efésios aqui de noite. Efésios capítulo 4, do verso 17 ao verso 24. Amém? Vamos fazer a leitura com bastante calma. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Verso 19. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Podeis se assentar em nome de Jesus. Nós estamos com a série de mensagens em Efésios, e nós demos como título dessa série Quem é o Senhor? Quem é o Senhor de fato das nossas vidas? Quem é de fato o Senhor da nossa casa, do nosso lar, da nossa família, do nosso casamento? Quem é de fato o Senhor das nossas finanças, da nossa agenda, do nosso tempo, do nosso corpo? Quem é de fato o Senhor? Por que, pastor, desse título? Já falei várias vezes aqui, a carta aos Efésios é uma carta escrita à igreja, ou à comunidade que ficava em Éfeso, Ásia Menor, e era a capital do Império Romano. Então aquelas pessoas cresceram ouvindo que César era o Senhor, que os imperadores é que eram o Senhor. A cultura daquela cidade era uma cultura forte, politicamente falando, no sentido de que aquelas pessoas obedeciam aos decretos, às leis e às ordens de César. Era César que ditava como deveria ser a ordem social, o dia a dia daquelas pessoas. No entanto, quando o Evangelho chega, através do apóstolo Paulo, na sua 3ª viagem missionária, Paulo ensina que quem de fato está no controle de todas as coisas, não é César. Por mais que ele seja o imperador de um grande império, e tenha muito poder nas mãos, quem de fato está no controle é Jesus. Por isso que Paulo, várias vezes na carta aos Efésios, ele vai dizer que Jesus, ele é o Senhor. O título que era designado apenas para César, Paulo agora usa para Jesus. É Jesus que é o Senhor. E nós, na semana passada, nós falamos à luz de Efésios capítulo 4, versos 7 a 16, nós vimos que Paulo começa aqui, a partir do capítulo 4, uma nova seção na sua carta. A nova seção que diz mais ou menos o seguinte: olha, se Jesus ele é o Senhor de todas as coisas, se Jesus foi exaltado acima de todas as coisas, através da sua ressurreição, através da sua exaltação, e ele está agora ao lado direito do Pai, então, se você crê nesse Jesus,
Se esse Jesus que Paulo está escrevendo no capítulo 1, 2 e 3, ele é o seu Senhor, então nós temos que ter algumas respostas. Então a nossa vida tem que mudar de alguma forma. Então nós temos que dar algumas respostas diante desse Jesus. E a primeira resposta, eu falei no último sermão, capítulo 4, versos 7 a 16, que se de fato Jesus é o nosso Senhor, o fato de Jesus ser o Senhor e exaltado, Ele proveu para nós, para cada discípulo, dons espirituais. Se Jesus Ele é o Senhor da sua vida, Ele te deu dons, Ele te deu capacidades, Ele te deu habilidades especiais, espirituais. Para quê, pastor? Para que Ele, o Senhor, use as tuas habilidades, use os teus dons de forma comunitária, para edificar, para construir a sua comunidade, a comunidade de Jesus, o povo de Deus. Jesus está construindo um templo, um santuário, e eu e você somos blocos, somos pequenas peças dessa construção, e cada um de nós contribui para essa edificação, através dos nossos dons. E Paulo vai dizer ainda que esta construção nos leva, ou nos direciona ao caminho da maturidade. O objetivo é que sejamos pessoas cheias da plenitude de Cristo. Você já parou para pensar nisso? Que a grande obra que Deus está fazendo na sua vida, não é trazer bênçãos materiais para você, não é assinar a tua lista de pedidos e abençoar tudo que você quer, ou deseja, ou sonha na vida. O maior projeto de Cristo na sua vida é lhe tornar uma pessoa madura, é lhe tornar uma pessoa mais parecida com Jesus. O grande esforço do Espírito Santo na sua vida é lhe tornar uma pessoa, um homem, uma mulher, um jovem, mais parecida com Jesus. E agora Paulo vai dizer, como é que isso acontece? Como é que homens e mulheres, pecadores como nós, somos trabalhados, forjados, moldados à semelhança de Jesus? Nessa nova sessão, Paulo nos convida a perguntar o seguinte: se de fato Cristo, a considerar como fato de que Cristo, se cada discípulo de Cristo se rendeu de fato a que Ele é o Senhor, de que Jesus é o Senhor das nossas vidas, o nosso estilo de vida muda. E aí é o subtema da mensagem. Se de fato Jesus é o Senhor das nossas vidas, Ele nos dá, ou Ele nos conduz a um novo estilo de vida. E o argumento de Paulo é que existe somente dois estilos de vida: o modo de vida centrado em mim mesmo, ou um modo de vida centrado em Cristo. O modo de vida da carne e o modo de vida do Espírito. O modo de vida secular, ou pagão, ou mundano, como você preferir, ou o modo de vida do reino de Deus. O modo de vida da multidão, que mesmo seguindo Jesus, mas não tem o seu estilo de vida transformado, ou o modo de vida dos discípulos de Cristo. Só existem dois estilos, ou dois modos de vida, é isso que Paulo vai dizer. E em resumo, nessa noite nós vamos falar o seguinte: que o novo estilo de vida que Jesus nos concede através do Espírito Santo reconhece o senhorio de Cristo, é evidenciado por um novo modo de pensar e um novo modo de agir na vida. O novo estilo de vida reconhece o senhorio de Cristo. O novo estilo de vida reconhece, em primeiro lugar, que Jesus é o Senhor, que Ele é o Senhor, que não sou eu mais que estou no controle, não são mais as minhas preferências, não é mais os meus desejos. O discípulo, a primeira decisão do discípulo é morrer. Jesus, Ele mesmo disse: se você quiser me seguir, se você quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, diga não para os seus interesses, para os seus projetos pessoais.
e se renda à minha agenda, e se renda à minha missão, e se renda ao meu domínio, e se renda aos meus pensamentos. O modo de vida que reconhece que Jesus é o Senhor, e esse reconhecimento é evidenciado por um novo modo de pensar, porque tudo começa com um modo de pensar, com a mente. É isso que Paulo vai nos ensinar nesse texto. Não adianta nada a gente mudar o nosso comportamento, a gente mudar as nossas vestes, se a nossa maneira de pensar não mudou. Nós podemos ter roupas diferentes, nós podemos ter comportamentos que são coerentes com o comportamento da religião, mas se o nosso modo de pensar não mudar, e continuar pensando a vida e raciocinando a vida como o mundo lá fora pensa, a gente não foi transformado. Então primeiro começa com o nosso novo modo de pensar, e isso desemboca com um novo modo de agir. Então em duas partes eu gostaria de conversar com vocês nesse texto. Em primeiro lugar, Paulo nos versículos 17, 18 e 19, nos apresenta o estilo de vida secular. Qual é o estilo de vida secular das pessoas que não se renderam a Jesus? O modo de vida que está em oposição ao senhorio de Cristo. Nos versículos 17, 18 e 19, Paulo nos apresenta isso. Veja comigo. Assim eu lhes digo, Paulo está falando, e no Senhor insisto. Isso indica para nós que o que Paulo vai dizer agora, o que Paulo vai estar escrevendo a partir de agora, ele já havia pregado, já havia ensinado aquela comunidade, agora está insistindo. E no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles são obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão. Devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Paulo começa dizendo, meus irmãos, logo no início do verso 17, que ele está insistindo para que aqueles irmãos não vivam mais como gentios. E a pergunta que talvez você tenha na mente é: pastor, quem são esses gentios? Será que Paulo está falando aqui de uma forma, de um sentido étnico? Conforme nós já falamos no capítulo número 2, não. Paulo não está falando que nós somos gentios, porque nós não nascemos, nós não somos descendentes biológicos de Abraão, nós somos gentios. Paulo está falando que nós não devemos viver como brasileiros, não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando aqui que gentios, aqui no sentido que Paulo está falando, é um modo de vida orientado por valores de uma cultura pagã. Pessoas que têm um pensamento secular, um pensamento que faz oposição aos valores e os princípios do reino de Deus, que se contrapõe ao senhorio de Jesus. Paulo está falando: olha, não vivam mais como as pessoas que não conhecem, que não se renderam a Jesus. Vocês antes viviam dessa forma, antes de conhecer a Cristo. Mas agora vocês não podem mais continuar com esse mesmo modo de vida. Vocês não podem continuar reproduzindo a mesma forma de pensar, de agir e de sentir, como vocês agiam, sentiam e pensavam antes de Cristo. Cristo é um divisor de água na vida de vocês. Cristo dividiu a história de vida de vocês. Vocês não podem mais continuar como as pessoas que não conhecem Jesus. Vocês não podem mais pensar como elas. Vocês não podem mais viver como elas. Vocês não podem mais sentir, agir como elas. Tem que haver uma transformação. E aí então, a grande pergunta que nós poderíamos fazer para Paulo é: Paulo, como é que essas pessoas que são gentios, que não se renderam a Jesus, elas vivem? Como é que essas pessoas vivem? E veja comigo no texto, que Paulo dá duas respostas para nós. A primeira
é que Paulo identifica um modo de vida que faz oposição ao senhorio de Cristo. Começa com uma forma de pensar disfuncional. Paulo ele vai explicar que esse modo de vida, que não conhece a Jesus, que não se rende a Jesus, tudo começa com a maneira de pensar disfuncional. Veja comigo o verso 17 e 18, que Paulo diz assim, que esses gentios, eles têm uma forma de pensar vazia, fútil. O verso 17 diz assim, que vivem, eles, gentios, vivem, na minha versão diz, na inutilidade dos seus pensamentos. A palavra inútil aqui é muito importante para a nossa compreensão. Você que conhece um pouco das Escrituras, você se lembra o que o pregador, o escritor de Eclesiastes diz logo no início do seu livro? Quando ele diz aqui, capítulo 1, verso 2 de Eclesiastes, ele diz, que grande inutilidade, ou que grande vaidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. A palavra é a mesma que Paulo está usando. Em algumas versões é vaidade, inutilidade, futilidade. A palavra pode significar tudo isso. É um pensamento vazio. Paulo está dizendo que as pessoas que não conhecem a Jesus, elas são fúteis em seus pensamentos. Elas são fúteis na maneira como elas raciocinam família, como elas raciocinam casamento. Elas se prendem a coisas vazias, às coisas superficiais, às coisas inúteis. Elas têm um modo de pensar inútil. É a primeira característica do pensamento dessas pessoas. Pessoas que vivem a parte do senhorio de Cristo, o que elas postam nas redes sociais é inútil, é fútil. Se você quer mensurar a grande futilidade da nossa geração, passe, se você aguentar 30 minutos olhando os feeds das redes sociais, e você vai ver uma enxurrada de futilidade. E pessoas gastam tempo absorvendo futilidade. Se você quiser mensurar como a nossa geração, as pessoas que não conhecem Jesus são fúteis, assista, não precisa assistir todo o programa não, assista apenas um dia, talvez o programa que mais expressa essa futilidade da nossa geração, o Big Brother Brasil. Assista um dia de Big Brother, e você vai ver a futilidade da nossa geração. Paulo está dizendo que eles têm os pensamentos inúteis. Vê comigo agora no verso 18, que Paulo vai dizer que eles têm uma forma de pensar ofuscada ou obscurecida. Paulo diz assim, eles estão obscurecidos no entendimento. A palavra que Paulo usa aqui para obscurecidos, meus irmãos, só aparece 3 vezes no Novo Testamento. As duas outras vezes aparecem em Apocalipse, capítulo 9, verso 2, e capítulo 16, verso 10. E as 2 vezes que aparecem em Apocalipse, a tradução é trevas, escuridão. O que é ter um pensamento obscuro? É ter um pensamento marcado pelas trevas. Sabe por que muitas pessoas da nossa geração que não conhecem a Jesus vivem uma vida arrebentada, um casamento arrebentado, filhos arrebentados, uma vida profissional, financeira, torta, endireitada, porque os seus pensamentos, eles estão em trevas, e nas trevas a gente não consegue perceber a direção de Deus. Os nossos olhos precisam de luz para saber para onde a gente está indo. A nossa mente precisa de luz para saber tomar decisões corretas.
A nossa mente precisa de iluminação do Espírito Santo, para a gente saber lidar com o casamento, para a gente saber lidar com o nosso cônjuge, para a gente cuidar do nosso cônjuge, para a gente amar o nosso cônjuge, para a gente liderar uma família, a gente precisa de luz. Para a gente criar filhos, meus irmãos, nessa geração, a gente precisa de luz. Luz. Luz do Espírito Santo, luz que nos dá força, luz que nos dá sabedoria, luz que nos dá discernimento. A gente precisa de luz para lidar com as finanças, porque a gente trabalha muito e ganha pouco. A gente precisa ter muita sabedoria, a gente precisa de luz. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que as pessoas que não têm Jesus como seu Senhor, não é pessoas que não estão na igreja, não. Paulo não está dizendo isso. Porque uma pessoa pode estar na igreja, mas o seu pensamento ser secular. Ela pode estar na igreja, mas o modo de pensar dela é da mesma forma que as pessoas que não conhecem Cristo pensam. E Paulo está dizendo que se a gente não pensar da maneira correta, como Cristo pensa a vida, os nossos pensamentos, eles estarão obscurecidos. E Paulo completa o retrato dizendo o seguinte, verso 18 ainda, que a forma de pensar deles é uma forma ignorante, eles são ignorantes. Veja comigo o verso 18 que diz assim: separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. A palavra ignorância aqui não significa pessoas brutas, pessoas iracundas. Paulo não está falando disso. Ignorância aqui, a palavra significa falta de conhecimento, ausência de entendimento, ausência de conhecimento. Paulo está falando o seguinte, olha, elas são ignorantes, elas não conhecem a vontade de Deus. E por que elas não conhecem a vontade de Deus? Paulo responde, porque elas estão separadas da vida de Deus. São pessoas que no dia a dia, de segunda a sábado, elas não têm intimidade com Deus. Elas não conhecem a Deus. Na hora de tomar uma decisão, o que fazer nessa circunstância? Na hora de assumir uma rota na vida, não é a voz de Deus que elas ouvem. São pessoas que vivem a parte do senhorio de Cristo. Por quê? Porque no fundo do fundo elas acreditam que quem é o Senhor das suas próprias vidas são elas mesmas. Elas são donas do seu próprio destino. Elas guiam e controlam e dominam as suas próprias vidas segundo as suas conveniências. E Paulo está dizendo por conta disso, porque elas estão separadas da vida, da intimidade, da voz e da presença do Deus Todo-Poderoso, do que Cristo fez naquela cruz. Elas são ignorantes, elas não conhecem a vontade de Deus. E por que elas não conhecem a vontade de Deus, diz Paulo? Devido ao endurecimento do seu coração. Você conhece uma pessoa que tem um coração duro? A nossa tendência é ter o coração duro, meus irmãos. Se o Espírito Santo de Deus não amolecer o nosso coração, o nosso coração se torna cada vez mais como um mármore, como uma pedra. A palavra que Paulo usa aqui para endurecimento, ela poderia ser traduzida como insensível, calejado. Sabe quando você começa a andar descalço, os seus pés vão formando calos, e à medida que vai formando calo, o seu pé começa a ficar insensível.
Deus fala com a gente, Deus nos orienta, e a gente começa a ignorar a palavra de Deus, ou então a gente começa a terceirizar a palavra de Deus. Não, essa palavra aqui é para fulano, fulano deveria estar aqui para ouvir isso. O endurecimento, pessoas anestesiadas espiritualmente, pessoas que Deus fala, mas os seus corações estão endurecidos. E por isso elas não conhecem a vontade de Deus. E por isso elas não conseguem pensar e raciocinar a vida segundo o senhorio de Jesus. Esse é o modo de vida das pessoas lá fora, o modo de pensar delas. Agora veja comigo que Paulo, em segundo lugar, ele vai dizer que o pensamento, porque o pensamento dessas pessoas estão dessa forma, o estilo de vida delas, a ação delas, o agir delas, o comportamento delas vão ser também disfuncional. Veja comigo o verso 19. Tendo perdido toda a sensibilidade. Paulo está dizendo o seguinte, olha, porque elas se tornaram insensíveis, porque elas se tornaram de coração endurecidos, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, olha, por que elas se tornaram insensíveis, com o coração endurecidos? Porque a palavra de Deus não consegue mais penetrar em seus corações? Porque elas não conseguem mais se deixar moldar e ensinar pela palavra de Deus? Elas agora se entregaram com avidez, com pressa, com anseio, com desejo, a toda espécie de depravação e impureza. Essas duas expressões, depravação e impureza, revelam para nós atitudes e decisões da nossa vida que vão na contramão da vontade de Deus. Meus irmãos, quantas vezes nós vamos levando a nossa vida espiritual na forma automática? Quantas vezes nós somos enganados pelo nosso coração, que diz, eu já ouvi isso, eu já conheço isso. O que nos falta, meus irmãos, não é o conhecimento. Quantos anos de evangelho nós temos? Quantos anos de caminhada cristã nós temos? Quantos sermões já não ouvimos? Quantos ensinos bíblicos já não vimos? Quantos e quantas vezes Deus já falou conosco? O que nos falta não é informação, o que nos falta é nos rendermos à palavra de Deus. Quantas vezes nós nos deixamos endurecer o nosso coração? Quantas vezes, meus irmãos, o pecado ele endurece a nossa mente, endurece o nosso coração, engessa a nossa alma, e a palavra de Deus não consegue mais penetrar. A gente não mais ora para que Deus perdoe os nossos pecados, a gente não chora pelos nossos erros, a gente não mais reconhece as nossas burradas, os nossos erros, as nossas decisões equivocadas. A gente não tem mais coragem de rasgar o coração e dizer, Jesus, me perdoa, me molda, me transforma, traga arrependimento ao meu coração. E aí a palavra de Deus não entra. E se a palavra de Deus não entra, meus irmãos, para onde é que nós vamos? Porque as nossas atitudes, as nossas ações, o nosso estilo de vida, ele é resultado da maneira como nós pensamos a vida. E Paulo está dizendo, versículo 17, não vivam mais como os gentios. Paulo está dizendo, vocês não podem mais viver dessa forma.
Vocês não podem mais viver na ignorância, vocês não podem mais viver na inutilidade, na futilidade, vocês não podem mais viver apartados da palavra de Deus, vocês não podem mais viver como gentios. Por quê? Porque vocês são fruto da cruz, da obra da cruz. Vocês encontraram Jesus Cristo, e Ele é o Salvador, e Ele é o Senhor, e Ele é o Rei, e Ele é a luz, e Ele é o nosso guia, Ele é a nossa rocha, a nossa pedra. Vocês tiveram encontro com Jesus, e todo homem, e toda mulher, e todo jovem que se encontra com Jesus, meus irmãos, a vida dessas pessoas são transformadas. Olhe para Zaqueu, olhe para a mulher que foi pega no adultério. Eu fico imaginando aquela mulher que foi pega no adultério, depois que Jesus restaurou a vida dela, o amante daquela mulher ligando para ela, mandando uma mensagem no WhatsApp dela: vamos terminar aquilo que a gente começou, vamos nos reencontrar. E eu imagino qual seria a resposta dela: eu não posso, eu não posso mais. Por que você não pode? Você encontrou outra pessoa mais interessante? Eu encontrei Jesus, e Ele mudou a minha vida. Eu imagino Zaqueu no outro dia, na segunda-feira, indo trabalhar, e os funcionários de Zaqueu, os subordinados de Zaqueu, perguntando a Zaqueu: e aí, Zaqueu, qual vai ser o próximo esquema? Qual vai ser o nosso ato de corrupção? Aonde a gente vai corromper? Quem a gente vai corromper? E Zaqueu diz: eu não posso mais fazer parte de nenhum tipo de esquema de corrupção. Por quê? Porque eu encontrei Jesus. Ele entrou na minha casa, e Ele mudou a minha vida. É isso que Paulo está dizendo. Agora veja comigo a segunda parte do texto, porque é justamente isso que Paulo vai enfatizar. Paulo vai enfatizar os leitores a um novo estilo de vida, um modo de vida que é alinhado ao senhorio de Cristo. Veja comigo, meus irmãos, que o versículo de número 20 começa com a palavrinha que eu já ensinei aqui nessa série de mensagem. É uma conjunção adversativa que diz que algo ao contrário do que Paulo havia escrito aconteceu. Paulo diz: todavia, porém, contudo, todavia. Paulo continua dizendo: todavia, verso de número 20, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Paulo está dizendo: olha, o que eu disse no verso 17, 18, 19, esse modo de vida que não reconhece o senhorio de Cristo, que vive na ignorância, que vive na futilidade, que entra com avidez, que pratica com avidez toda sorte de depressão e impureza. Todavia, não foi dessa forma que vocês aprenderam de Cristo. E talvez a sua versão tenha justamente isso, como está na minha versão: aprenderam de Cristo. Mas deixa eu lhe ensinar algo aqui interessante. No original, no texto grego original, não tem essa partícula de. É como se Paulo estivesse escrevendo para os leitores e para nós: não foi isso que vocês aprenderam, Cristo. E isso muda tudo. Porque o que Paulo está dizendo, meus irmãos, não é que nós devemos aprender somente, nós devemos aprender sim, sobre doutrinas, nós devemos aprender sobre informações teológicas, bíblicas, histórias bíblicas, mas o que Paulo está dizendo aqui não é um conhecimento de informações, é um conhecimento pessoal, é conhecer Cristo, é aprender Cristo. Sabe qual é a nossa maior necessidade, meus irmãos?
Quando eu digo nossa, é do povo evangélico de forma geral, é minha enquanto pastor, é sua enquanto ovelha, enquanto discípulo de Cristo. A nossa maior necessidade não é simplesmente obter informações acerca de Cristo, a nossa maior necessidade é aprender Cristo, é andar com Jesus. Maridos que aprendem Cristo, maridos que no dia a dia aprendem Cristo e vivem Cristo na sua casa, mulheres que no dia a dia, na rotina, no cotidiano da vida, aprendem Cristo e vivem Cristo na sua casa, mães, pais, filhos, que aprendem Cristo, que vivem Cristo, que transpiram em Cristo. Paulo está dizendo: todavia não foi isso que vocês aprenderam, Cristo. É um encontro, é um relacionamento pessoal, íntimo com Cristo, meus irmãos. Ser cheio de Cristo, como nós cantamos aqui nessa noite, porque ser cheio do Espírito também é ser cheio de Cristo, e ser cheio de Cristo também é ser cheio do Espírito. Gente que conhece Cristo, não um Cristo distante, que viveu lá na Judéia 2000 anos atrás, mas gente que conhece o Cristo ressurreto, vivo, que atua no nosso meio, por meio do seu Espírito Santo. Cristo, gente que aprendeu de Cristo. Então Paulo, nós poderíamos perguntar: Paulo, aprender de Cristo, como assim? Se você observou o contexto desse texto, Paulo escreve em capítulo 3 de Efésios, capítulo 17, 19, Paulo vai dizer algo espetacular, meus irmãos. É o contexto desse texto aqui. Capítulo 3, verso 17 começa assim: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Olha só, Cristo habitando em nossas vidas, em nosso coração, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, no amor de Cristo, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. O amor de Cristo, meus irmãos, que excede todo conhecimento. Para quê? Para que conhecer esse amor de Cristo? Para que ser tomado desse conhecimento do amor de Cristo? Paulo responde: para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Isso é aprender Cristo. Imagine como não seria empresas com vendedores, com patrões, com supervisores, com gerentes, cheios da plenitude de Deus. Como não seria uma cidade com um prefeito, com vereadores, com deputados, juízes, promotores, advogados, servidores públicos, enfermeiros, médicos, cheios da plenitude de Deus. Como não seria famílias, porque tudo começa na família. Como não seriam as nossas famílias, se nós tivéssemos homens e mulheres cheios da plenitude de Deus? E aí a grande pergunta que eu faço para nós nessa noite: ao longo da sua jornada como discípulo de Cristo, você tem aprendido Cristo? Essa tem sido a sua prioridade? De fato, você acorda de manhã assim e fala assim: eu sei, tem situações, tem momentos da nossa caminhada que a gente não está tão bem espiritualmente.
E aí a gente precisa pedir forças ao Espírito Santo. É justamente nesses momentos que a gente não está tão bem, e é nesses momentos que a gente fala: Espírito Santo, não me deixa me acostumar. Não me deixa me acostumar nesse momento não, Senhor. Não me deixa me acostumar sem aprender Cristo. Me ajuda, Espírito Santo. E Ele está em nós. Paulo disse lá no capítulo 1, verso 13, Ele te selou. Você é selado pelo Espírito Santo. Você tem o selo do Espírito Santo. E Ele está em nós para nos ajudar, para nos assistir, meus irmãos. Essa tem sido a nossa oração. Aprender Cristo tem sido o desejo das nossas vidas. Se não, meus irmãos, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus, para que a gente cresça nesse aprendizado, para que a gente cresça, para que a gente conheça, para que a gente se fundamente ainda mais nesse Cristo, que é a nossa fonte de vida, como nós cantamos aqui tão fortemente. Ele, somente Ele deve ser a nossa fonte de vida e de satisfação. A segunda pergunta que nós podemos fazer é, poderíamos perguntar para Paulo: Paulo, como é que nós podemos aprender de Cristo? Como é que nós podemos aprender de Cristo, Paulo? E ele responderia para nós no versículo 21, capítulo 4, verso 21. Ele diria para nós: de fato vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Em resumo, se nós fôssemos perguntar: Paulo, como é que eu aprendo de Cristo? Como é que eu aprendo Cristo? Como é que eu cresço no conhecimento desse amor de Cristo? Paulo fala duas coisas: aprenda a ouvir e aprenda a ser ensinável. Paulo, ele diz: de fato vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Não a verdade que está na cultura, mas a verdade que está em Jesus. Se nós queremos crescer em Cristo, se nós queremos amadurecer na nossa relação com Cristo e sermos homens e mulheres mais maduros espiritualmente, precisamos ter duas posturas, e eu diria duas posturas de humilhação, que é ouvir e ser ensinável. Porque se tem duas coisas que nós não gostamos, o nosso ego pulsa contra, se rebela contra, é ouvir. Nós gostamos de falar, mas nós não gostamos de ouvir. E em segundo lugar, ser ensinável. Porque ser ensinável é tomar a decisão de abrir mão do que eu sei e do como eu sempre vivi, para viver uma nova realidade, para me deixar moldar. Nós estamos dispostos a isso? Eu diria, meus irmãos, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, e dos grandes desafios que nós temos quanto discípulos de Cristo, é se deixar moldar por Jesus. Porque o velho homem que está em nós, que está em você, está em mim, ele se rebela constantemente, para que eu e você não ouçamos e não nos deixamos ser ensinados. E eu termino com a terceira e última pergunta. E o que foi que aqueles irmãos, se nós pudéssemos perguntar para Paulo: Paulo, o que aqueles irmãos aprenderam de Cristo? Paulo nos responderia no versículos 22 e 24. Ok, eu tenho que ouvir e se deixar ensinar. Ok, mas ensinar o quê? Ouvir o quê? Paulo responderia, verso 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados. O que eles foram ensinados? Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar. Começa aqui,
Via de regra, os moralistas dizem: olha, você tem que mudar a sua roupa, você não pode fazer isso no seu cabelo, você não pode usar pintura, você não pode usar isso. Moralismo. Nada disso adianta se você não mudar isso aqui, ó. Se não mudar isso aqui, primeiro Paulo enfatiza: renovado o modo de pensar. Você e eu devemos pensar conforme a verdade de Cristo. E eu vou te dizer uma coisa: pensar conforme o modo de Cristo vai na contramão do seu colega de trabalho, vai na contramão do seu colega de faculdade, de academia, do seu vizinho, muitas vezes do seu familiar. Porque o mundo não pensa Cristo. E você pode causar embates por conta do novo modo de pensar Cristo. E revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. A imagem que Paulo usa, meus irmãos, é de uma pessoa que fez uma jornada, uma longa jornada, uma jornada cansativa. Sabe quando você passa o dia inteiro com a mesma roupa? Você trabalha o dia inteiro, fica com aquela mesma roupa. E você chega em casa, a primeira coisa que você quer é tomar um banho. Você joga a roupa fora, aquela roupa suada, fedida. Às vezes quando eu ando de bicicleta, eu chego todo suado, né, Edu? Chega fedido. Aí Rita pega assim, que roupa fedida. Vou jogar ali e botar de molho. Uns 3 dias depois eu lavo. A primeira coisa que a gente quer fazer é botar de lado aquela roupa fedida, suja. Tomar um banho. E botar uma roupa limpa, cheirosa. Paulo está dizendo que quando um homem e uma mulher se encontram com Cristo, é isso que acontece. A gente tira as vestes sujas, fedorentas, e coloca as vestes de Cristo. Esse é o nosso grande desafio. 2 perguntas para a gente finalizar. Diante do fato de que em Cristo Jesus, Deus está realizando uma nova criação em você, você tem assumido o compromisso de não se deixar influenciar pelo pensamento de homens e mulheres que não conhecem a Jesus? Quem são as pessoas que têm te influenciado? Quais são os meios que têm influenciado o seu modo de pensar? Nós somos frutos de uma cultura, meus irmãos. Todos nós. Todos nós. O fato de você estar sentado numa cadeira de plástico aqui assistindo um culto é cultural. Se você for para a África, você vai ver as pessoas sentadas no chão, olhando para o outro lado do pregador, de costas para o pregador, porque é assim que eles entendem. É cultura. Mas nós precisamos olhar para a nossa cultura e se perguntar: o que essa cultura aqui tem a ver com o que Cristo ensina e aquilo que tem a ver com o que Cristo não ensina? E você não se deixar moldar pelo pensamento cultural. E por último, você tem assumido o compromisso de aprender Cristo, ouvindo e se deixando ser ensinado? Você é uma pessoa que se deixa ser ensinada? Você é uma pessoa que se deixa ser mentoreada, discipulada? Quando uma pessoa chega para você com amor, com graça, com carinho, com educação, com uma palavra de exortação, de amoestação, você pondera, você ouve? Ou você sai cantarolando a canção de Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Vamos orar?
Feche os seus olhos junto comigo. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ajude. Espírito Santo do Senhor, ó Deus, diante desse texto sagrado, um texto que nos incentiva e nos desafia a aprender Cristo, a despir-se do velho homem, das velhas práticas, do velho modo de pensar, e assumir uma nova vestimenta, revestir-se de Cristo, revestir-se desse novo homem, dessa nova criação que o Senhor está fazendo, à semelhança de Deus, muito superior à que o Senhor fez lá em Adão. Porque hoje nós estamos seguindo, não o primeiro, mas o segundo Adão, Cristo. Ele é o cabeça de uma nova criação. Ele é o Senhor de uma nova geração, de um novo povo. E nós fazemos parte disso. Mas nós somos imperfeitos. Nós somos falhos. O velho homem ainda não foi completamente derrotado em nós. E constantemente ele nos engana. Constantemente ele se rebela, constantemente ele nos seduz a voltarmos a pensar e agir como antes. Nós precisamos do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós precisamos constantemente voltar às fontes de águas tranquilas, a ser pastoreado, a ser conduzido pelo nosso Senhor, pelo nosso pastor, porque Tu és o nosso pastor, conforme o Salmo 23 canta, Senhor. E se o Senhor é o nosso pastor, nada eu terei falta, meu Deus. Não porque coisas ruins não sobrevêm a nós, não porque não teremos dificuldades, mas porque nós temos tudo o que nós precisamos, que é o Senhor. Tu és o suficiente para nós, Tu és o nosso pastor. Abra o nosso coração para que nós possamos se deixar guiar pelo Senhor. Abra o nosso coração para que a gente se deixe guiar pela Tua palavra, pela Tua doce voz. E a Tua voz, Senhor, nunca nos leva para o abismo. A Tua voz, Senhor, nos leva para águas de descanso, que é o que nós precisamos. Águas que refrigeram, porque nós estamos cansados. Muitas vezes nós tomamos decisões equivocadas, muitas vezes nós, ó Deus, lutamos e guerreamos e falamos e brigamos, porque nós estamos agindo segundo o nosso próprio entendimento. Ó Deus, nós estamos lutando com as nossas próprias forças, e isso vai nos drenando as nossas emoções, drenando a nossa alma, sugando o nosso vigor. Jesus, nos leve para águas de descanso. Abre o nosso coração nesta noite, para que a gente ouça, e para que a gente se deixe ensinar pela Tua voz. E eu sei, meu Deus, que a Tua voz, quando vem a nós, ela coloca o dedo em nossas feridas, ela aponta os nossos pecados, ela diz o que nós precisamos ser transformados e moldados, mas ela diz uma palavra de conforto: eu estou com você, meu filho, eu estou com você, minha filha, e a obra que eu comecei a fazer na sua vida, eu sou fiel e poderoso para terminar, até aquele grande dia. Eu sei que nós estamos em obras, meu Deus, e a nossa oração é: continua fazendo a Tua obra, continua nos modelando, para que as nossas vidas, para que o nosso estilo de vida seja cada vez mais parecido com Cristo. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Que o amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém, amém, amém e amém. Que Deus em Cristo continue vos abençoando, meus irmãos.